Muito bem, então, eu sou Mosael Rodrigues e nesta manhã de quarta-feira eu gostaria de trazer um pouco da palavra de Deus diretamente aqui dos estúdios da Petrus News. Nós estamos iniciando então uma nova programação e nós vamos diariamente trazer pequenas inserções, pequenos vídeos de conteúdo mais variado possível. E pela manhã cedo, então, nós vamos falar um pouco e meditar um pouco na palavra de Deus, trazer uma palavra de esperança para o povo que está iniciando a sua jornada de trabalho, talvez aqueles que trabalharam durante a noite estão retornando para casa, aquelas pessoas que desejam e querem, né, ouvir um pouco, meditar um pouco na palavra de Deus. Então, eu gostaria que você tirasse um tempo, talvez você não assista este vídeo imediatamente no momento em que ele for postado aí nos nossos canais da Petrus News, mas você pode assistir posteriormente. O vídeo vai ficar disponível quando você tiver um tempo que você puder desligar-se um pouco dos afazeres, né, e das suas preocupações, você então assista esse vídeo, medite um pouco na palavra de Deus e deixe então que a palavra fale com você. Talvez você esteja se deslocando para o trabalho, está no ônibus, está com um fone de ouvido, mas você consegue então, por alguns momentos, parar um pouco o que você está, né, fazendo, vai ser de bom proveito para o seu dia. E o objetivo de iniciarmos diariamente pela manhã, né, uma inserção de um vídeo com este conteúdo é justamente para fazermos então o nosso devocional diário. Você que partilha da fé cristã, então fique à vontade, né, de compartilhar esse conteúdo, né, e levá-lo, então transmiti-lo às pessoas que você conhece. E para o primeiro programa, para a primeira apresentação do que nós vamos fazer aqui na Petrus News, eu gostaria de fazer leitura então de um texto muito conhecido que está lá em Eclesiastes, capítulo de número 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Esse é um texto muito conhecido, um texto, né, de Eclesiastes, está na categoria de livros de sabedoria das Escrituras. E justamente eles trazem conselhos daquele que foi um dos mais sábios que passou pela terra, o rei Salomão. Muito se fala da sabedoria de Salomão. E a sabedoria de Salomão era tão famosa que as pessoas vinham de lugares distantes justamente para ouvir os conselhos de Salomão, para conversar com Salomão. E dentro daquilo que ele escreveu, ele trouxe sim lições que são importantes e elas perduram e são extremamente eficazes, né, para nos auxiliar mesmo nos dias atuais. Tanto tempo se passou e as palavras que foram registradas pelo velho sábio Salomão há muito tempo atrás ainda são valiosas, ainda merecem a nossa atenção e ainda têm essa capacidade de produzir bem, nos conduzir, né, para uma vida melhor, né, tanto na nossa forma de viver em relação à sociedade, como nos comportarmos, como termos uma vida ética e moral exemplar, tanto também pelo nosso trato pessoal, as nossas próprias decisões, as nossas escolhas, a forma como conduzimos a nossa própria vida. Tudo isso são lições valiosas. E hoje nós vamos tratar deste trecho, né, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Eu gostaria que você analisasse esse texto. Como eu já falei, é um texto muito conhecido, muitas pessoas falam sobre isso, ou já leram, já ouviram alguém comentar. Mas hoje nós vamos fazer uma abordagem que vai sim ser de bênção para a nossa vida.
O que nós temos que entender é que o texto ele é poético, ele foi escrito em linguagem poética. Então nós não precisamos nos ater especificamente nas palavras, né? Não precisamos ah, nos preocuparmos com a literalidade do que está escrito. É um trecho que trata de poesia, é uma linguagem poética. E essa linguagem poética precisa ser interpretada dentro do seu contexto. Então, o que o texto está nos dizendo? O texto está nos dizendo que na vida cotidiana, a nossa existência, ela é composta de ciclos, ciclos que iniciam e ciclos que se finalizam. E estes ciclos, né, por serem ah, ciclos de início e fim, isso nos dá a entender que todas as coisas que nós passamos, elas surgem na nossa vida, mas elas vão embora. Elas se iniciam em nossa vida e elas terminam. E isso é interessante, por quê? Porque isso faz nos pensar em relação ao nosso comportamento e as nossas reações diante dos acontecimentos e dos momentos que chegam na nossa vida. Porque quando o texto fala sobre coisas que iniciam, ele fala sempre que essas coisas elas terminam. E o interessante deste pensamento é que isso me provê ferramentas para eu conseguir prever, né, que as coisas que estão acontecendo hoje, por mais alegres que elas possam ser, ou por mais satisfatórias que elas possam ser, ou por mais tristes, né, por mais desesperançosas que elas possam ser, elas também vão começar e vão passar. Esse ponto é um ponto importante, porque todos nós teremos a nossa própria porção debaixo do sol. Todos nós teremos os nossos ciclos individuais. Todos passaram por isso. Esse trecho é como se fosse a síntese da existência humana. Tudo vai acontecer. Todas as pessoas terão a sua própria porção de acontecimentos, experiências, eventos sucessivos que virão e que irão embora. E isso cabe a todos debaixo do sol. Não há como você se excluir-se desta realidade. Por, por, independentemente da situação e da posição em que você esteja, você vai passar por estes mesmos ciclos de início e de fim. Todos nós teremos as nossas porções de alegrias e tristezas. Isso cabe a cada um. Todos nós. Não há como escapar desta realidade. Teremos e temos as nossas porções de alegrias e tristezas. Todos nós temos as nossas porções de frustrações e realizações. Todos nós temos. Os momentos em que passa, né, o período da luta, da batalha, né, daquele esforço contínuo para que alcance os objetivos. Esse momento da luta ele passa e chega então o momento da conquista, o momento em que você passa então a usufruir daquilo que pelo qual você tanto lutou. Então essa ideia de ciclos de início e fim, ela é muito real, ela é muito fácil de identificar na vida das pessoas e na nossa própria vida. Nós também teremos as nossas porções de felicidades e angústias. Notem que o texto ele fala de coisas antagônicas, né? Tempo de matar, tempo de curar, derrubar e edificar. Então são coisas antagônicas e nós teremos a nossa porção de coisas antagônicas, né? Os antagonismos da existência humana, em que um momento você está às vezes no ápice da realização, da felicidade, do prazer e da satisfação. E no outro momento você parece que está lá embaixo, né? Algumas pessoas falam que a vida é uma roda que gira, em que em um momento você está numa ponta, em outro momento você está em outra. Em um momento você está lá em cima, outro momento você está lá embaixo. Então notem que o sábio Salomão, já muito tempo atrás, né, com base nas próprias experiências da vida dele, chegou a essas conclusões, de que a nossa vida é feita de ciclos de coisas antagônicas, né, em que você tem momentos que te levam para um lado
e você tem momentos que te levam para um lado oposto, absolutamente oposto. Agora, o que você pode tirar de lição deste texto? Qual mensagem que vem e que pode ser reconfortante para nós nos dias atuais? A mensagem é que, independentemente da situação que você está vivendo neste momento, esta situação vai passar. E isso diz a qualquer, seja a situação, seja ela qual for. Mesmo que talvez você esteja no momento, então, do ápice da sua realização, ou está muito próximo de alcançá-lo, esse momento vai chegar e você vai ter, então, esta alegria, este prazer, você vai ter esses momentos de felicidade. Só que você tem que entender que estes momentos não serão contínuos na sua vida. Esses momentos não vão ficar. E as pessoas atualmente, elas parecem que acreditam que a vida consiste ou deve consistir somente de momentos de alegria e de felicidade. E justamente com base nesta concepção da existência é que as frustrações surgem, é que as pessoas sofrem. Por quê? Porque quando elas descobrem, ou quando o tempo vai passando e elas percebem que a vida não é como elas acreditam que deveria ser, a frustração chega. E essa frustração, às vezes, deixa elas perdidas. Por quê? Porque elas não sabem exatamente o que acontecerá, o que sucederá, porque elas esperam. A expectativa é de uma felicidade, de uma alegria, de uma realização, mas ela não vem. E aí elas ficam meio que perdidas, porque elas pensam, tá, mas então agora quer dizer que a vida é somente de sofrimento, somente de perdas, somente de angústia, somente de aflição? Então notem que quando você coloca expectativa demais em um lado, quando o outro lado chega, você talvez às vezes se decepciona excessivamente, de modo que aquela situação adversa acaba sendo insuperável ou até mesmo insuportável. E as pessoas até mesmo caem no desespero. Mas o que o texto está nos dizendo e o que o velho e sábio Salomão queria nos dizer? Ele queria nos dizer que, mesmo momentos de alegria, mesmo momentos de satisfação e de prazer, que virão e eles serão muitos, eles também vão passar. E nós teremos também muitos momentos de aflição, né? Nós estamos aqui num contexto bem peculiar, né? Nós estamos aí num contexto que nós poderíamos tratar muito sobre a questão da tragédia, as tragédias que aconteceram no nosso estado, né? Quantas pessoas foram levadas ao desespero e à desolação absoluta porque viram simplesmente sonhos construídos durante muitos anos, muitas décadas, até mesmo por gerações, simplesmente serem levados pelas águas em poucas horas. Agora, notem que se nós olharmos a síntese do que nós estamos falando, né, dos ciclos que iniciam e que se findam, e de opostos, né, coisas antagônicas, percebam, quando você vê, por exemplo, as reportagens falando com pessoas que estão há 30, 40, 50, 60 anos nesses lugares e foram atingidas, elas dizendo, olha, eu nunca vi algo semelhante. Eu nunca vi algo acontecer desta forma. Nós passamos tantos anos com tantas alegrias nestes locais, né? Eu vi meus filhos crescerem, ou pessoas mesmo que cresceram ali, né? E nunca viram tempestades e enchentes tão grandes e tão desoladoras. Mas agora chegou o momento destas coisas. Então percebam que as pessoas viveram por muitos anos próximas desses rios. E durante esses anos, elas foram felizes. Elas viram os seus sonhos se concretizarem, construindo as suas casas, né? Criando seus filhos, né? Trabalhando, comprando, vendendo, adquirindo, né? Fazendo tudo aquilo que a vida cotidiana nos dá e nos promove. São as nossas necessidades e os nossos afazeres cotidianos. E esses afazeres, né? A realização deles nos traz alegria, nos traz momentos de felicidade. Então, você pega exatamente isso, pessoas que passaram tanto tempo, né, construindo, né, ah, adquirindo, sendo felizes e vivendo, agora viram tudo aquilo ali sendo levado embora. Então percebam que o antagonismo é muito claro. Então você tem anos e décadas de construção e realização, e agora você tem simplesmente tudo aquilo ali levado embora. Um ciclo que se fechou.
Talvez você pense assim, mas isso aconteceu com muitas pessoas, né? Mas aconteceu somente com elas, outras pessoas não passam por isso. Aí que nós nos enganamos. Como eu disse que o texto de Eclesiastes é a síntese da existência humana, essas coisas acontecem com todas as pessoas. Claro que as adversidades, elas não acontecem da mesma forma para todas as pessoas. As adversidades, às vezes, elas são diferentes, né? Às vezes não, elas são diferentes. Para cada pessoa é um tipo de diversidade diferente, porque, por exemplo, algumas pessoas não têm problema financeiro, né? Elas não têm, algumas pessoas, e você vê isso muito na mídia, né? Pessoas que conquistaram praticamente tudo que poderiam conquistar, né? Alcançaram praticamente tudo que se pode alcançar, já não tem mais o que o dinheiro pode comprar, porque já compraram tudo que desejaram. Chegaram então no topo da questão da realização financeira. As pessoas assim cometendo suicídio. Por quê? Por causa da questão de estarem com dilemas internos, com depressão profunda, né? Com sofrimento, apesar da sua realidade, né, externa ser regada de tudo aquilo que as pessoas podem desejar. Os objetos da busca de muitas pessoas, né, a realização plena e absoluta, financeiramente falando, mas também passando por momentos de desespero. E a desespero é tal que chega até a pontos críticos, né, a tentar contra a própria vida, por exemplo. Né? Então, todas as pessoas passarão, né? As pessoas que foram atingidas por essas tempestades, que infelizmente acabaram perdendo tudo, elas estão então passando por este momento da adversidade. Elas tiveram um tempo de construir, mas agora aquilo que eles construíram foi embora. Só que o que é interessante é que mesmo este momento de sofrimento, né, de desolação, de tristeza pela tragédia, esse momento também vai passar, né? O que nós vemos agora são o quê? Mensagens e pensamentos e atitudes esperançosas depois da tragédia. Pessoas agora que estão lutando para reconstruir, né? Toda uma nação e até mesmo pessoas de outros países voltados para auxiliar essas pessoas, né? E essas pessoas vão reconstruir, essas pessoas vão novamente, né, ter os seus momentos de felicidade. É claro que o impacto talvez seja inesquecível, ok, mas novos tempos surgirão depois da tragédia. Então, para nós sintetizarmos o que eu estou falando, é que, primeiro, nós não sabemos por quanto tempo vai durar a situação em que nós estamos atualmente. Por exemplo, você que está numa situação confortável, uma situação, quem sabe, de realização, de felicidade, você não sabe quanto tempo esta situação vai durar. E você que está numa situação talvez de adversidade, de sofrimento e angústia, você também não sabe quanto tempo que esta situação vai durar. Agora, o que nós podemos ter certeza é que, independentemente da situação, essa situação vai passar. É apenas um período, apenas um ciclo. E o antagonismo, né, vai acontecer novamente. A situação antagônica a esta situação em que nós estamos vivendo, ela vai vir diante de nós. E como nós vamos reagir a ela? Se, por exemplo, nós estamos num momento confortável, isso serve para nós mantermos a nossa atenção e vigilância. Por quê? Porque este momento confortável também vai passar. E quando ele passar, nós não vamos sofrer demasiadamente e deixar que o desespero tome conta da nossa vida. Por quê? Porque nós sabemos que, independente de quão triste, talvez, ou desoladora, ou, né, ou angustiante que seja a situação que possa vir, ela vai iniciar, vai ter um período e ela vai passar. E assim nós vamos caminhando na nossa existência. O dilema da nossa existência debaixo do sol é justamente isso. Ciclos que iniciam e que terminam. Ciclos antagônicos que iniciam e terminam. No mais, o que nós podemos fazer? Manter a nossa confiança em Deus. Manter a nossa esperança de que a realidade cotidiana desta humanidade, a nossa existência humana, ela não é a realidade final, né? Não é a realidade final. Nós não nascemos e vivemos somente para esta vida.
nós temos uma esperança de vida eterna, nós temos uma esperança de que existe algo melhor depois desta existência, que é de fato a existência que vai ser para toda a eternidade. Portanto, independentemente dos ciclos que venham, né, independentemente de quão acentuados sejam esses antagonismos, né, daquilo que é bom e daquilo que é ruim, que é a porção de cada um, nós temos esperança de que quando isso findar, terminarão esses antagonismos, terminarão os ciclos, porque a Bíblia fala que depois, no novo céu e na nova terra, as coisas serão eternas, as coisas irão durar, não haverá mais estes ciclos, não haverá mais inícios e términos, né, de felicidade, de alegria e de realização. Não, lá somente será a plenitude das coisas, e somente das coisas boas. Portanto, esta é a mensagem que nós, através do canal, né, dos canais da Petrus News, queremos trazer nesse início de dia e ficar aí então na sua programação para que você possa meditar um pouco e que ela possa ajudar você nessa sua própria nessa sua luta diária e cotidiana, né? Para que a sua vida seja um pouquinho melhor. Afinal de contas, quanto melhor nós entendermos a realidade que nos cerca, melhor nós podemos nos comportar diante dela. Melhor serão as nossas reações, melhor serão as nossas escolhas e melhores serão também as nossas decisões. E os resultados também serão favoráveis. Tá bom então, pessoal? Então aqui foi Mosael Rodrigues, diretamente dos estúdios da Petrus News. Valeu!